Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por esta preparação, oportunidade que Deus assim nos deu. Mais uma vez está aqui junto com a Irmandade, acompanhando o servo de Deus. Nos fez o convite, nossa alma se alegrou e aqui nós estamos dando glória a Deus. Eu já senti, já comentei com um companheiro nosso ali que encontrei de Barueri. Se nós já voltássemos, nós já tínhamos pegado o nosso presente. Porque o amor já invadiu o nosso coração, já está bom demais. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter nos chamado nós, a minha esposa, no mesmo dia, preparou. Nós fomos no batismo em Carapicuíba, Deus chamou nós. Se Deus assim nos ajudar, nos guardar, dia 3 de fevereiro do ano que vem, vai fazer 20 anos que nós estamos aqui dando glória a Deus. Eu obedeci a Deus, irmão, foi rápido. Eu tenho testemunhado que fica demorando, dando trabalho, não obedece logo. Eu fui rápido, foi 11 anos testemunhado. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor até aqui tem estado com nós. Nós era porteiro ali na Vila Crete. Depois Deus preparou, fomos ali para o Jardim das Palmeiras. No Jardim das Palmeiras, Deus preparou uma casinha pequena de uma irmã, um casal de irmão. Depois Deus preparou um terreno, fizemos um salão de 16 por 6,5. Não cabia o povo, pela bondade do povo. Aí Deus preparou uma congregação, cabe 370 sentados. Também tem dia que fica pequena, porque o povo gosta de dar glória. E nós convida bastante visita, e a visita vai lá, ajuda nós na comunhão. Nós dá glória a Deus e enche a casa do Senhor. Já vou convidar todos vocês, se quiser amanhã vai ter uma busca de dom lá. Montonhão do Mira vai atender para nós às 16h30. Jardim das Palmeiras às 18h30. E lá em São Paulo o culto é às 18h30 no domingo. Jardim das Palmeiras, está no relatório, tem o telefone, pode ligar lá com os nossos caseiros, é bem educado, explica tudo. Temos prazer de receber a Irmandade lá para nós dar glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, por alguns milagres, como hoje é uma espera dos dons, contar uma obra que Deus fez com nós através de, assim, eu trabalhava numa empresa na General Elétrico, lá na Vila Leopoldina. Trabalhei nessa empresa 14 anos, 6 meses e 12 dias. Depois nós fomos para outro trabalho, Deus permitiu. Eu estava um dia na empresa, eu gostava muito de fazer hora extra antes de aposentar. E aquele mês eu estive trabalhando no alto mar, no Rio de Janeiro, em Macaé. Ganhava muita hora extra. E as horas extras, quando é no alto mar assim, ela tem uma certa porcentagem que paga por causa dos ruídos do mar. Eu vendia todos os dias que eu ficava em casa. Se eu trabalhasse 20 dias, tinha direito de ficar 20 em casa. Eu vendia tudo como hora extra. E um dia eu estava na minha mesa, Deus permitiu, irmão, sou um homem que tem o 4º ano primário, tive uma oportunidade de estudar igual muitos estão aqui que é formado. Mas Deus, pela uma oração que a minha esposa fez uma vez que eu andava muito de avião para o Chile, Bolívia, tudo que é lugar aí, e ela fez uma oração um dia para Deus me guardar. Eu obedeci no domingo à noite. Na quarta-feira passei a ser supervisor de uma multinacional, um homem analfabeto, sem estudo nenhum. Foi Deus que nos colocou ali e nos ajudou. E um dia eu estava na minha mesa, assim, tinha já passado no banco, peguei todo o pagamento que tinha direito de pegar para pagar as contas e levar para casa e dar na coleta, que era o primeiro mandamento nosso, é contar primeiro da coleta. E coloquei na gaveta, tranquei, tirei do bolso da capa. E quando eu estava lá, irmão, assim, quase 11 horas da manhã, meu telefone tocou na minha mesa, o guarda me chamou e falou: Giba, vem aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. Eu dei uma corrigida, pagamento estava meio grosso aquele mês. Quando eu fui fechar a gaveta, esse nosso Deus que está aqui, que está visitando os nossos corações, falou para mim: pega seu pagamento e leva, que é um filho meu que está na portaria. Falei: ah, Senhor, agora estou ficando doido, escutando voz estranha. Conferi a gaveta, tranquei de novo. Quando eu dei um passo para frente, o Senhor: eu estou mandando você levar o pagamento, que é um filho meu que está na portaria.
Olhei para lá, olhei para cá, falei, pronto, Senhor, agora não resta, já parei de jogar bola, parei de ficar tudo, agora estou ficando doido, estou escutando voz estranha. Fui lá, dei uma olhada naquele bolo de dinheiro de novo, falei, que é isso? O Senhor falou para mim que eu vou falar para a igreja, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele pagamento, botei no bolso da capa, dividi assim, cheguei, quando eu cheguei na portaria, o guarda estava na portaria e me falou, esse rapaz quer falar com você. Ele chegou para mim e falou para mim essas palavras, bom dia. Eu falei, bom dia nada, paz de Deus. Ele falou, falei, paz de Deus. Ele, amém. Ele falou, ô irmão, ainda bem que falaram para mim do irmão, mas eu não tinha assim essa coragem de saudar o irmão com a paz de Deus, porque eu não sabia qual o regime. Eu falei, não, irmão, nós somos crentes aqui no inferno, onde é que nós estivermos, nós somos glória a Deus. Irmãos, aí ele pegou e falou, vem porque me falaram que o irmão toma conta da área da caudelaria, da solda, eu sou soldador. Eu vim aqui ver se o irmão me arruma um emprego para mim. Eu falei, tá bom, mas eu estou com uma lista para 6 ser mandado embora. Eu digo ao meu gerente, corro dele, escondo atrás dos transformadores para ele não me ver, para não mandar ninguém embora. Falei, então, o que o irmão vai fazer? Eu falei, mas você não veio aqui procurar emprego, não. Você veio aqui que você está com 6 contas de luz atrasada, aquela época atrasada, 6 de água, seus filhos estão com fome, você não dormiu à noite chorando, e o que você veio buscar, eu vim para te dar, toma meu pagamento, vai embora. A igreja acredita ou não? Dei tudo, o pagamento na mão dele, o guarda olhou para meu lado, falou, Giba, você está doido? Botei a mão na cabeça dele, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, igreja. Saí dali, ele foi embora manifestando, dando glória a Deus. Eu voltei para dentro da fábrica sem um centavo no bolso, tinha que fazer a compra, não dava, tinha que pagar os cartões de crédito, não dava. E lá em casa nós sempre teve um regime assim de orar. Minha filha sempre teve o desejo de tocar, hoje ela é organista, graças a Deus. Começou a tocar com idade de 9 anos de idade. E quando nós chegamos em casa, eles falaram, pai, que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei, hoje ninguém vai dar coleta, que meus filhos, cada um dava uma coleta, minha esposa outra, eu outra. E eu falei, hoje ninguém dá coleta, só eu que vou dar coleta. Oramos a Deus, quando levantamos, que hora nós vamos fazer a compra? Eu falei, não vamos fazer compra. Minha esposa perguntou, mas você foi assaltada, a empresa atrasou o pagamento, a GE não atrasa? Eu falei, não, Deus pediu o pagamento, tudo. Ela baixou a cabeça, falou, foi Deus, tá bom demais. Agradeço a Deus, irmãos, que nós sentava na minha mesa assim, um bocado de irmãos, contando milagre, contando obra. E um dia eu falei, irmãos, vocês ficam aqui que eu vou lá para fora. O Senhor tinha falado para mim ficar lá fora, que o anjo ia vir e me dar um bolo de dinheiro na mão. Eu falei, os irmãos, esperem eu aqui que eu vou lá para fora. O irmão ainda falou assim, coitado do irmão Gilberto, acho que ele está meio fraco da cabeça. E eu passei, irmão, quando eu passei na portaria, eu falei para o guarda que tinha recebido a promessa, e tinha mais 2 guardas. Eu falei, irmão, eu vou sentar debaixo daquela arvinha, antes de completar 1h da tarde, vai vir um anjo e vai me dar um bolo de dinheiro na mão. Aí os guardas falaram, coitado. Aí o outro que tinha recebido a promessa, coitado é vocês que não sabem o que estão falando. Eu já vi coisas aqui que não dá nem para comentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, sentei. Aí chegou outro guarda também, ficou lá, mas me filmando de lá com a filmadora do Satanás, e eu na comunhão com o Criador, como ele está aqui dentro, vai dando glória a Deus, vai puxando o cordão do reino da glória de Deus, não deixa a comunhão cair, já manda glória, fala, Senhor, eu vou tocar em Ti, eu preciso do meu presente aqui dentro hoje. Então, igreja, eu agradeço a Deus que eu sentei lá, fiquei debaixo daquela árvore, e como eu já não ficava muito assim com os amigos que era amigo antigamente, teve que se separar um pouco por causa de alguma coisa que eles falavam, e sentei debaixo de uma arvinha na Avenida Mofarrege 554, na Vila Leopoldina, onde o anjo veio conversar comigo. E eu sentei e ele ficou olhando, e apitou 15 para 1, nada do anjo vir. Eu olhava para o céu e falei, Senhor, eu nunca fiquei confundido e nem envergonhado. Tu é o meu amigo, Tu é o nosso pastor, Tu falou que é meu pastor. De repente a igreja deu um ventinho assim, eu sentado debaixo da árvore, chegou um mocinho com um pacotão na mão e falou, eu recebi uma ordem para te dar isso. A igreja crê nisso, dá glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor vai suprir a tua lata que está vazia, a tua conta que está no banco,
O cartão que o diabo tomou, o Senhor vai dar de volta. Xalamanança, laia. Eu agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele bolo de dinheiro e passei na cara do guarda, fiquei com aquele monte de dinheiro. O outro falou, você tá doido, tá aqui a mão na cabeça do outro. Deus batizou com a promessa do Espírito Santo. Quem quer receber, começa a dar glória para Deus se pegar dentro da virtude. É busca de dom, é hora de atropelar o adversário. O inferno tem que se fechar, o céu tem que se abrir, a boca tem que dar glória, o demônio tem que calar, Deus tem que ser glorificado. Aleluia! Deus fez muitos milagres com nós, muitos mesmo. Agradeço a Deus pelo Senhor ter colocado nós no ministério, irmão. Condições nós não tínhamos, mas Deus achou graça, estamos ali. E gosto da irmandade para ir lá congregar com nós, irmão. Porque a minha casa antigamente era cheia de jogador de futebol. Eu andei jogando no Santos, um bocado de time, América do Rio. Hoje eu estou aqui nesse timão aqui, ó. Quem dá glória eu dou outro mais forte. Na reserva eu não fico mais. E creio que eu vou entrar no reino da glória de Deus. Sem cabeça, sem olho, sem perna, mas minha alma vai abraçar todos nós lá em cima e rachar de dar glória em nome do Senhor Jesus. Igreja, contar só mais essa aqui, porque o irmão de Deus tem muito milagre. Eu agradeço a Deus. A minha esposa é bem mais crente do que eu. Deus achou graça ela ser mais crente, não posso fazer nada. Um dia nós oramos a Deus e fomos dormir. Quando levantamos assim na manhã, tomar café, ela falou assim, olha, eu tive uma visão, uma revelação. Eu falei, ixi, começou. Você atendendo um culto num buraco assim no mato? Eu falei, tá bom, deixa esse negócio pra lá. E eu, na GE, irmão, eu dei um problema, tive um problema que quando Deus me chamou, eu tive que fazer uma reunião com a diretoria todinha da GE, porque era eu que arrumava todos os jogos de futebol, que participava de todos os campeonatos, levava para a Gazeta para colocar tudo, né? Ou no Diário Oficial. Conhecia um amigo meu da Bandeirantes, chama Fiore Giriotti, muito amigo, então eu fazia tudo. Aí tive que fazer uma reunião para não fazer mais aquele negócio. Aí nessa reunião, um irmão estava lá, um rapaz, falou, eu quero que você explique. Não deu nada. Deus foi lá e chamou o diretor financeiro, que chamou o daí. Hoje ele é presidente da administração de São Roque. Nós gostamos de contar e mostrar o negócio. Está cheio de papagaio contando baboseira para nós, não. Nós contamos a verdade e o nome de Deus tem que ser glorificado. Aí, irmãos, Deus permitiu, nós estávamos ali, não podia mais ficar naqueles assuntos, né? E um dia eu adoeci o meu coração, ficou ruim. E o médico, o doutor Paulo Caríssima, falou, Gilberto, você vai ter que operar o seu coração. Falei, doutor, deixa eu buscar a palavra primeiro. Falou, tá bom. Aí eu fui buscar a palavra, irmão. O pregador na igreja lá em Perus apontou para mim e falou, Gilberto, olha, não sei o que está acontecendo. Do seu lado tem uma bandeja e tem uma corda pendurada e dentro da bandeja tem um coração. Eu falei, repete. Ele repetiu, irmão. Irmão, perdoa a nossa ignorância. Eu andei em cima dos bancos, para lá e para cá, e estou com o coraçãozinho novo até o dia de hoje, dando glória a Deus. Aí a minha esposa teve uma visão com a velhinha, com 2 pauzinhos, que nós ia congregar e ela via a velhinha. Nós ia indo para Perus, irmão. Aquele dia eu errei o caminho. Minha comum domingo de manhã, quando eu não estava na porta na Vila Crete, era lá. E eu ia indo, quando eu, sei lá, errei o caminho, tá aqui pro lado do mato lá. Quando eu errei o caminho, que eu entrei no mato, Deus pegou ela com a promessa. Começou ela a manifestar, eu falei, Senhor Jesus, será que está acontecendo? Quando ela avistou que eu subi no morrinho, ela falou, pode parar, a velhinha mora naquela casa. Eu gosto de andar muito com os profetas, vamos ser português, claro. Tem irmão que não gosta de oração, mas gosta de beber, gosta de fumar, gosta de tanta coisa. Eu gosto de oração. Nasci e vou morrer na oração. Agradeço a Deus, irmãos, que estava com os profetas dentro do carro, começou já também com ela. Eu fiquei correndo atrás dessa promessa, foi só 18 anos para Deus me batizar. Aí, de repente, quando eu parei o carro, pode parar, a velhinha mora ali. Quando eu puxei o breque de mão do carro, parei, aí vem a velhinha com os 2 pauzinhos. Os irmãos, imagina o que aconteceu, né? Como é que nós já desceu?
Aí fomos lá, evangelizamos a velhinha falou, então entra, já que vocês são homem de Deus, entra para cá. Nós chegamos na casa dela, ela tinha um menininho, um netinho que tinha umas válvulas, um bocado de coisa lá dentro do menininho, já vai trocar, que não ia morrer. Ela falou assim, ó, já que vocês são homem de Deus mesmo, igual você falou, se você orar para meu neto e ele não precisar colocar mais nada no coração, eu vou obedecer a Deus. Eu falei, só isso? Pede a coisa maior. Nós fomos lá na outra semana, no outro dia, tacamos a mão na cabeça do menininho dela, no nome do Senhor Jesus, válvula, procura o caminho que você quiser, o coração dele está liberto. No outro dia levou nas clínicas, a velhinha foi para Carapicuíba, catapufo na água, nós está dando glória a Deus. Aí passamos a atender uma reunião familiar naquele setor, irmão, mas era um salãozão grande, o povo gostava de dar glória, e eu lá de pé, cabelo, isso aqui está errado. Fui lá no presidente saudoso, irmão Antônio Dias, que Deus recolheu o nosso presidente da administração de Carapicuíba. Falei, Antônio, tem uma tribuninha velha para me dar aí não? Falou, para quê? Eu estou atendendo aquele culto lá em Perus, foi passado aqui na reunião de Carapicuíba. Não dá? Falou, vem aqui que eu vou te arrumar uma. Levei uma tribuninha, irmão, botei lá, a coisa já estava ficando boa. Aí um dia chegamos lá, a velhinha tinha batizado, o genro dela apodreceu os 2 rins, o Dantas, e ele chamava a gente de pastor, tadinho, não sabia direito. Falou, Gilberto, pastor Gilberto, ora para Deusinho. Eu falei, eu vou orar para curar. Chamamos a igreja para orar para curar os 2 rins dele. Pegamos os 2 rins e batemos assim, igreja, ó, assim, ó. Rim, está curado, em nome do Senhor Jesus. No outro dia ele foi fazer imundiário, chegou lá, os rins estavam novinhos. Ele voltou, pediu o batismo, Deus chamou 12 da família. Ficamos ali. Aí um dia eu trabalhava em Cubatão, antes de aposentar, vinha vindo, irmão, mas uma velocidade que só Deus. Ainda tive que passar em casa para pegar minha esposa para ir atender o culto em Perus. E um dia, irmão, eu tinha congregado no 21, quando era salinha ainda, aqueles dias atrás, o Ademar apontou para mim e falou, Gilberto, a bala não entra de você. Eu falei, amém? Deu um glória bem alto. E quando eu cheguei lá na igreja, Deus tinha chamado o irmão do Wagner, a esposa dele, batizado com a promessa, a mãe, a avó, o pai, a família toda, e eram gêmeos. E lá tinha muito assim, os morcegos, irmão, voavam assim lá no lugar meio escondido. Ele me chamou atrás de uma casa, falou, ó Gilberto, o negócio é o seguinte, esse negócio de crente aqui eu não quero, porque você vem aqui com esse negócio aí, minha esposa faz uma linguagem, fala uma linguagem que eu não entendo, meu irmão também, minha mãe, você hipnotizou todo mundo, mas você não hipnotiza não, eu não sou bobo não, tá? Eu falei, tá bom, o que você quer fazer? Eu falei, não quero fazer nada, eu vou lhe matar para não ter mais culto aqui. Eu falei, pai? Irmãos, eu tinha feito um negócio de academia para defender quando era do mundão. Eu falei, bom, eu pego ele aqui, todo o seu pescoço, largo aqui e vou atender o culto, é rapidinho. E quando eu fui fazer assim, o Senhor falou, e a minha palavra? Aí lembrei, vi a hora que o César pregou para mim, pontava assim, igreja. De repente eu falei, Wagner, você vai atirar em mim, Wagner? Faz comigo não. Eu falei, bom, se eu correr, ele atira pelas costas. Eu vou morrer e vou para o céu e acabou. Aí eu abri os braços, irmãos, assim. Eu falei, atira, Wagner, no nome do Senhor Jesus. A igreja, ele deu o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. Acabou as balas. Não tem mais, Wagner. Você não morreu não? Ainda estou vivo. Botou a outra, falei, tem mais? Falei, acabou. Botei a mão na cabeça dele, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ele entrou no salão manifestando, falando linguagem e está lá dando glória até o dia de hoje. Vocês acreditam que eu vou batizar muita gente com a promessa aqui ou não? Dá uma glória mais forte. Chama o Senhor. O Senhor está chegando, já chegou. Ele quer te dar o presente que você precisa. Dá glória a Deus. Xalá e alia, Jesus. Deus fez bastante milagre, irmão. Nós somos para o Suriname, num país aí, mas não dá para nós contar. Convido a Irmandade e peço perdão pelo tempo tomado por tudo. Deus seja sempre louvado. Nesta noite também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim recém-nascida. Eu acredito que com uns 8 ou 10 dias houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio
era o mês de julho, fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja, e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia: bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança: o tempo se passará, e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou: bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, a Ana Paula vai completar 7 anos de idade? De verdade? Tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco o nosso irmão Maurício, que atende em Anadias. A glória de Deus desceu na igreja, e na última oração o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que Ele falou também. Em uma outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório, e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância, e teve alguém que falou: não vai atender o funeral não, nós vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim, com um ar de riso, zombaria: pois bem, seu Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Falei: tá bom, não tem problema, pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado, e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro, e veio um rapaz cabeludo, de cavanhaque, e olhando para mim disse: é irmão, que é o irmão Ademilson? Falei: sim, sou eu, irmão. Ele disse: o senhor conhece o seu Manuel? Irmão Manuel, conheço. O senhor sabe que ele está morto? Falei: não. Sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor, e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei: olha, filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro, que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa, e de lá você me explica, e nós voltamos, e se não poder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou: tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro e chorando. Falei: bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral. Tá bom. E chorando, já falei: é mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei: pode falar. Ele disse: é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro, e ele disse: eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei, ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei, e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3.
Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que é um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro, que estava em coma, voltou em si e começaram a conversar um com o outro. Glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Demilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o Senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, tá, morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo minha cabeça, senhor Demilson, por mais sagrado que tem na terra, eu não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho. Glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras, você sabe que o teu sogro é um herói? Glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar. Herói por quê? Bendito é o nome do Senhor. Herói porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava um glória para o Deus dele. Santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Demilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou ao teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou-ele no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você faz a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente, e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Demilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que o meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois eu não encontrei com o Senhor, encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora, e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. Nossa alegria, irmãos, de estar com esta irmandade. Tinha um desejo muito grande também de conhecer nosso irmão Deusdete, e Deus preparou de conhecer o servo de Deus aqui também. Eu agradeço a Deus que estivemos em viagem pelo continente africano, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltarmos, apesar de ser uma festa, uma busca de dons, mas vamos procurar também
terminar o culto pelo menos até 9 horas. Então estamos contentes, estamos felizes, irmãos, por estar no meio desta irmandade, sentindo Deus, sentindo esta presença e o amor que Deus tem colocado no coração de toda esta irmandade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. E vinha passando uma irmã, e naquela noite ia congregar uns irmãos em casa, no culto, depois ia jantar em casa. E eu tinha um chequinho de uns 15 dias, de 25, 28 reais. E quando eu avistei aquela irmã, o Senhor falou dentro do meu coração: eu mandei a minha serva ir no açougue, e ela não tem um tostão, e eu preparei você aqui. Esse cheque que está no teu bolso não é mais teu, é meu. Falei: Senhor, tem misericórdia. E a irmã estava passando, paz Deus, irmã, amém. Deus preparou essa importância para a irmã. Ela começou a chorar e disse: irmão, Deus mandou ir para o açougue e que no caminho Ele ia preparar a minha mistura de hoje. Tá bom, mistura para a irmã e para os irmãos que iam jantar em casa à noite. Senhor, tem misericórdia. Nossas esposas, acho que elas passam tanta prova, né, irmãos? Quando eu contei para ela, falei: se Deus fez, Deus vai criar o caminho. Quando Deus preparou que os irmãos chegaram, minha esposa foi mexer com a janta. Não precisa janta não, Deus já preparou, irmão, trouxe uma comida pronta da nossa casa, com mistura e tudo. Os irmãos foram embora, era 25 reais, veja bem, irmandade. Os irmãos foram embora, bendito é o Senhor. E quando foram embora, no outro dia, estava eu tomando banho, escutei minha esposa que deu um grito lá na cozinha: bem, corre aqui. Falei: espera um pouco. Bateu na porta, abri, aleluia. Em cima da mesa, quando os irmãos saíram, deixaram um cheque de 150 reais. Vocês acreditam nisso? E junto com o cheque um bilhete escrito: o Senhor é o vosso pastor e nada vos faltará. Glória o nome do Senhor. Falei para minha esposa: olha, ontem era domingo, demos 25 para a irmã. Hoje já é segunda-feira, o Senhor já me deu 6 vezes mais, já tá bom. Quando eu estou acabando de falar, olhando para o cheque de 150, bateu no portão, minha filha falou: tem um irmão que quer falar com o pai. Pedi para o irmão entrar. Paz Deus, irmão Demilson, amém. Um irmão de Pederneiras. Ô irmão, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Não lembra daquela pampa que o irmão vendeu para mim? Falei: lembro, irmão. Falei: então, não lembra que ficou uma parte para nós acertar? Ah, Senhor, lá vai meus 150 então. Falei: irmão, quanto que eu fiquei devendo para o irmão? Ele falou: não é o irmão que ficou devendo para mim, fui eu que fiquei devendo para o irmão. Não lembra que faz um ano que nós fizemos esse negócio? Sim. Eu estou indo agora para Santa Catarina. Quando eu passei no trevo, o Senhor mandou vir aqui te pagar. Glória ao nome do Senhor. Tá bom, irmão. Quanto? Eu nem lembrava mais disso. Quanto que o irmão ficou me devendo? 70 reais. Falei: tá bom, vou pegar o troco. Mas troco da onde? Tinha só um cheque de 150. Ele me deu, irmãos, aleluia, 2 notas de 50. Falei: vou pegar o troco. Falou: não, irmão, quando o Senhor falou para mim, bendito é o Senhor, que eu tinha que pagar, o Senhor falou: já faz um ano, no lugar de 70, dá 100 para o meu servo. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então olha o que é esta obra. Glória ao nome do Senhor. Olha o que é a obra de coleta. Bendito é o Senhor. No domingo dei 25 reais para a irmã comprar a sua mistura. Segunda-feira eu estava com 250 reais. Vocês acreditam nisso, irmãos?